Saudações, amigos do canal Agartha. A presença de grandes mestres e de seres espirituais nos caminhos da humanidade é uma daquelas realidades que tem sido testemunhada de forma quase imemorial. Sua existência tem sido relacionada comumente às origens das coisas, na forja das mais antigas sociedades e civilizações, tal como no seu acompanhamento e também renovação tantas vezes. Não obstante, esta complexa presença também pode se reproduzir na existência pessoal do buscador, assinalando de forma marcante as suas principais etapas com energias e conhecimentos sempre muito característicos e determinantes. Neste vídeo trazemos um resumo do papel das diferentes hierarquias na senda espiritual de um buscador, especialmente considerado neste caso como um iniciado modelo, de modo a atravessar as várias etapas do caminho até a conquista da sua iluminação e mesmo além. Os exemplos mencionados serão apenas os principais ou mais centrais do caminho em si, acompanhando as etapas de iniciações regulares, com exemplos bíblicos e outros, tal como representados através dos ashramas védicos, podendo haver, de resto, experiências paralelas, preparatórias ou complementares da mesma forma, entre outras de relativa importância em distintos momentos da vida e sob as circunstâncias mais diversas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O primeiro grande marco no caminho espiritual de um buscador costuma estar relacionado ao nome daquele que todos conhecem, seja Cristo, Buda, Maomé ou Moisés. Esta grande presença original marca fortemente as civilizações e impregna as suas culturas e sociedades, de modo que termina facilmente por alcançar aquele que está num processo de despertar espiritual. Tais personagens centrais carregam consigo um poder mítico e profético arrebatador, capaz de impactar uma existência a ponto de revolucionar os seus rumos, suscitar questionamentos e sugerir novas perspectivas de vida, a partir de uma reforma interior profunda. Este é o momento em que um buscador pode chegar a receber, pois, um forte chamamento interior, conhecendo novas energias que podem ser alimentadas pelo estudo e pela devoção. No esoterismo, fala-se do toque do cetro dos avatares. Seja como for, neste momento o aspirante tem a sua vida transformada por uma grande revelação. Com isto, o aspirante como que conhece uma comunhão profunda com estas fontes supremas de bênçãos e de esperanças, levando-o, não raro, a desejar consolidar e aprofundar esta nova experiência. Ocorre também que muitas vezes estes primeiros contatos espirituais com o divino são como uma espécie de lua de mel, intensos e marcantes, mas não tão duradouros de todo por muito tempo, servindo realmente mais como um despertar ou a título de um chamamento interno. Esta primeira impressão espiritual é algo todavia tão poderoso que remove as nossas antigas bases. Por isso ela precisa vir de uma fonte tão impactante, a fim de abalar as sólidas estruturas do nosso passado, materialmente falando. Esta experiência é semelhante, pois, a conhecer o próprio Messias intimamente, sua energia, amor e propósito para a humanidade. Um pouco como se fôssemos transportados para o momento em que ele apareceu na Terra, mas, acima de tudo, traz a certeza da sua presença viva e permanente no seio da grande humanidade. Da mesma forma como tal intervenção divina em nossas vidas pode ser comparada por vezes à aparição do Cristo a Saulo na estrada de Damasco, provocando a dramática conversão de alguém que, até então, era muito cético e mesmo adverso. Por tais razões, este despertar também pode conduzir, ato seguinte, a uma profunda reorientação de vida, o que pode levar o aspirante a enfrentar mudanças em muitos níveis. Nos melhores casos, a pessoa que desperta para uma vocação espiritual trata de buscar também novos ambientes onde possa desenvolver devidamente as energias que estão nascendo dentro dele, tal como o bom jardineiro que recebe uma boa semente a deposita em solo fértil para não secar. E com isto tem início um processo de reforma interior, em termos de hábitos e costumes,
tal como de pensamentos e de sentimentos. Novas práticas podem ser então agregadas para purificar a mente e o corpo. Ali, a pessoa também passa a conhecer todo um novo universo de sábios e santos, tal como novos irmãos de jornada, entre outros. Nesta etapa, podemos ou até devemos conhecer outros mestres, provavelmente de menor escalão, que poderão nos ajudar direta ou indiretamente nestas nossas procuras por uma nova consciência. Afinal, este é o grande momento das buscas e das descobertas, quando todo um novo universo de referências se descortina para o buscador dedicado. É possível que alguns desses instrutores, inclusive, reconheçam os potenciais de um iniciado sincero e decidam investir nele. Neste sentido é que João Batista tem um papel neste momento da vida de Jesus. Muito provavelmente, ambos já se conheciam da comunidade dos essênios, onde João seria um instrutor. Mesmo não se tratando de um mestre propriamente dito, João, como o melhor dos homens, nas palavras de Jesus, certamente estaria sendo orientado pelos mestres, razão pela qual Jesus também sugerirá que o Batista representou um retorno do profeta Elias. É esta comumente, portanto, uma etapa de pesquisas e contatos com muitos ensinamentos, porque estamos como que reunindo as partes dispersas de nós mesmos, em função de uma cultura fragmentada e precária que nos alojou por tantos anos. Por isso, esta câmara do aprendizado é também definida como uma etapa de conhecimentos. Ainda assim, tudo estará eclipsado ali pela revelação original, sob cujo impacto todavia permanecemos, de modo que aquilo que estaremos de fato fazendo é meramente buscar resgatar as luzes daquela primeira grande revelação. E este segue sendo, pois, o eixo central que inspira e que norteia todas as nossas buscas. Comumente, esta etapa tarda um mínimo de 4 anos para se consolidar a contento, como ocorria nas ordens pitagóricas, quando era pedido ao postulante observar o silêncio e permanecer na atitude de ouvinte, a fim de poder assimilar melhor tudo aquilo que necessitava aprender. Corresponde também ao que no hinduísmo se chama de etapa brahmacharya, aquele que está consagrado a Deus, consistindo, pois, na grande tarefa de começar a lapidar e realinhar a personalidade do indivíduo. Depois dessa primeira etapa de autotransformação, a alma está pronta para novos voos. Com sua espiritualidade mais amadurecida, a pessoa adquire certa autonomia no mundo espiritual, permitindo começar a empreender algumas iniciativas com sucesso. Ao mesmo tempo em que a pessoa ansiará por estreitar ainda mais a sua proximidade com Deus e com a verdade, coisa que termina por se consolidar no encontro de um mestre que realmente atenda às suas mais profundas necessidades espirituais. Agora ele já não precisará tanto correr atrás da espiritualidade, buscando lugares para praticá-la, porque a espiritualidade está dentro dele e lhe acompanhará aonde ele for. Poderá buscar um ofício ou um novo estudo e até poderá casar-se. Sua principal ânsia será alimentar a própria alma. Então, escolherá com critério para isso uma linha para crescer realmente no mundo espiritual. Provavelmente encontrará um grande mestre para seguir e para lhe servir de espelho e catapulta para alavancar a sua alma nos caminhos do infinito. Já não se trata tanto, pois, daqueles grandes mestres universais como de início, e sim algo mais pessoal e próprio, capaz de lhe falar de uma forma mais íntima e particular, tal como para o seu próprio tempo histórico. Nota-se daí que a ideia do casamento nesta fase possui um paralelo no plano espiritual. Esta é, pois, a fase do discípulo aceito, aquele que se dedica a expandir a obra de seu mestre dentro e fora de si mesmo. É o encontro do ashram interno, no amadurecimento da alma e no contato do eu superior. E com isto começamos a desenvolver um sentido íntimo de serviço espiritual e a desejar ser usado pelas forças superiores para cumprir algum serviço significativo em prol do bem comum. Por isto, esta câmara do discipulado é também definida como uma etapa de sensibilizações. Tudo isto pode ser alcançado através de um ensinamento iluminado emanado por este mesmo mestre,
servindo como fio condutor para a consolidação de uma nova consciência de serviço, amor, dedicação e conhecimento. O acesso aos mestres nem sempre precisa ser feito de forma direta. Desde a mais remota antiguidade, existem oráculos especializados com a capacidade de se conectar aos espíritos, e alguns deles, inclusive do gênero feminino, cuja intuição é especialmente desenvolvida, têm demonstrado a capacidade de veicular informações de fontes superiores, como vimos acontecer também durante o século XX passado com nomes como Helena Blavatsky e Alice Bailey. Esta experiência é como privar da intimidade da mente dos grandes apóstolos ou arhats, representantes diretos dos avatares, na forma dos iluminados adeptos de sabedoria, dos rishis, nabis, profetas evidentes das antigas idades do mundo, orientadores do planeta para todos os planos da cultura humana. De modo que agora podemos seguir com mais direção, como uma flecha procurando o seu alvo. Despertamos a intuição, adquirimos autoconhecimento, objetividade oculta e sentido de propósito em nossas buscas. É quando a grande pesquisa realizada nos anos anteriores como que começa a frutificar. E para usar uma imagem, é bem como fazer a pós-graduação num curso realizado. Nada impede, contudo, de realizar aqui também pesquisas e estudos em autores complementares, a título de preparação, exegese ou mesmo para fins práticos. Nas escolas pitagóricas, este ciclo devia tardar um mínimo de 3 anos, correspondendo também ao que no hinduísmo se chama de etapa grihasta, aquele que constrói um lar interno e exterior para celebrar a presença de Deus. Uma vez consolidado este templo interior, Deus como que pode aparecer para nele habitar. A alma amadurecida pode dar lugar aos contatos com o espírito, e para isto novas buscas ou esforços devem ser encetados. O buscador estende a sua objetividade oculta ao conhecimento interior, habilitando-se a aprimorar as suas técnicas de aproximação da luz. Deste modo, ele deve reunir o discernimento e a sensibilidade desenvolvidos nos estágios anteriores, para aplicar no desvelamento das leis ocultas e na pesquisa interna das energias. A alma amadurecida torna-se assim um autêntico laboratório de experimentos ativos, que podemos comparar também à gestação de uma nova criatura, da mesma forma como o casulo antecede o aparecimento da borboleta. Tem-se então um trabalho ativo com a luz em seu próprio nível, para o qual toca naturalmente buscar os mestres da luz, quer dizer, o trabalho criativo com o fogo espiritual. Por isto, esta câmara de iniciação é também definida como uma etapa de iluminações. Uma vez mais, algum mestre em especial orientará estas buscas e seremos por ele atraídos. O conhecimento do ocultismo prático, no sentido mais técnico possível do termo, merece destaque nesta fase. As energias acessadas agora são centrais, relacionadas à Shambhala, e análogas às da eletricidade, proporcionando já uma verdadeira fortaleza interior ao iniciado. A conquista dessa terceira iniciação fecha então em si mesma um importante ciclo, e sob o impacto das energias do espírito, a personalidade humana fica completamente alinhada, emergindo a condição espiritual simbolizada no Oriente pelo elegante cisne. Tal experiência íntima concede autoridade oculta ao iniciado, de modo a corresponder esta etapa ao que no hinduísmo se chama de etapa vanaprastha, de instrutor ou de autoridade espiritual. Como se sabe, o cisne Hansa é o veículo do Deus Criador Brahma. Ocorre por isto que este momento é também assinalado daí por novos contatos hierárquicos marcantes e de importância capital. Como este trabalho corresponde a atualizar toda a evolução humana, em função da humanidade atual ser também a terceira, uma revelação especial é concedida ao buscador, quando o rei do mundo, Sanat Kumara, se apresenta diante dele para ser conhecido, no reconhecimento dos esforços desse discípulo e numa aceitação simbólica do iniciado como um filho íntimo de luz. Esta aparição é semelhante, pois, àquela que Moisés teve de Deus na sarça ardente, simbolizando o estágio avançado de apuração da energia da aura em estado de alta vibração,
em função do exímio trabalho oculto então realizado, após toda uma vida de renúncias e de esforços quase desmedidos em prol da iniciação. Dentro de uma linha mais solar de atuação, também podemos fazer um paralelo aqui com a aliança entre o patriarca Abrão e Melquisedeque, o rei sacerdote que muitas vezes é relacionado ao rei do mundo, numa das tantas formas de sinarquia ou de trabalho espiritual conjunto aqui avaliado, conforme veremos melhor adiante. E neste momento, descobrimos finalmente quem esteve por detrás de tudo o tempo todo, seja da evolução superior da humanidade como da nossa própria jornada de luz. O Rei do Mundo atua, pois, como o Manu ou mentor supremo do divino conhecimento das idades. Este hierarca estaria de posse também de um poderoso cetro de cristal com o qual efetuaria as iniciações dos discípulos. Helena Blavatsky foi um dos iniciados que teve este contato de grande impacto característico da iniciação solar, declarando que o Rei do Mundo ajusta, não obstante, as suas energias para não ofuscar em demasia a aura do discípulo. Naturalmente, tal coisa também prepara o espírito do iniciado para realizações ulteriores. Persistindo nas suas buscas e práticas, ele poderá avançar daí para esferas inéditas de evolução espiritual para a humanidade, pertencentes até então unicamente aos planos dos mestres ou dos grandes iniciados. Ainda que existam também degraus novos para a humanidade em si própria a serem da mesma forma trabalhados, e que poderá ser, neste caso, a sua tarefa seguinte. Sob o impacto destes novos desafios, tudo aquilo que ele conquistou será requerido em provações agora realmente transcendentais e praticamente supra-humanas, naquela que representa já a própria cruz espiritual dos Arhats, dando acesso ao plano búdico na quarta iniciação. Diante de tais agudos sofrimentos, é natural que, tal como o Cristo na cruz, o iniciado sinta-se desamparado, procure o conforto dos seus mestres e sinta-se, não obstante, como que abandonado. Oportunamente ele compreenderá que tudo isto acontece apenas porque ele está finalmente deixando de necessitar de mestres aparentes, por estar para se tornar agora ele mesmo um deles. Inclusive, este será o momento para conhecer intimamente a oposição das próprias hierarquias das sombras, tal como o real poder e influência dessas forças trevosas sobre a humanidade, despertando-lhe com isto novos incentivos para trabalhar pela libertação do mundo. Ainda assim, acontece um último contato, também etérico e revelador, reunindo aqueles dois mestres que o orientaram desde os seus próprios ashrams, como duas colunas solidamente erigidas num portal de libertação, e atuando também como representantes do Cristo e do Manu, para testemunhar a unidade intrínseca das polaridades no caminho, como a mente e o coração, ou o intelecto e o emocional, tal como a alma e o espírito, e permitir ao iniciado transpor com firmeza os últimos estágios da iniciação humana. Esta dupla premissa espiritual, também observada na estrutura de ensinamentos dos mestres de Carlos Castaneda, soa, pois, bastante característica dos mestres da hierarquia que estão por detrás de Helena Blavatsky e Alice Bailey. Na Índia mesma, era comum o consórcio dos instrutores de correntes diversas para beneficiar um bom discípulo em evolução. A imagem que resulta dessa experiência derradeira é semelhante, pois, àquela que um Jesus transfigurado teve no Monte das Oliveiras de Elias e de Moisés, para representar a lei e os profetas, destes que seriam, com efeito, também os mestres ocultos de Jesus. Este é, portanto, aquele momento de equilíbrio entre o superior e o inferior, onde Jesus começa a ingressar nos quadros da hierarquia ou, pelo menos, a acessar esta possibilidade ativamente na sua própria evolução, usando daí a montanha como símbolo de autoelevação. Lembrando que Elias também havia sido associado por Jesus a João Batista, e certamente podemos relacionar São Pedro também a Moisés, pois, oportunamente, Jesus também habilitará adeptos para gerir o mundo através da unificação vicária cristã. E é quando é revelado então ao iniciado o seu verdadeiro nome espiritual, e também quem ele foi em sua última encarnação,
a fim de dar prosseguimento com isto à sua missão superior através das idades. Quase milagrosamente, os mais obstrusos saberes herméticos poderão se tornar compreensíveis neste momento, face à necessidade de acessar novas energias, como se outras mentes mais antigas e experientes também estivessem ajudando a lhe dar ali clareza e compreensão profunda. Sob tais poderosos estímulos e revelações, entre tantos outros que também podem acontecer nestes conturbados momentos de crise sem igual, incluindo a presença de poderosos iniciados do gênero feminino, como foram Ísis e Néftis nas lendas de Osíris, o buscador termina por reunir suas forças para sobreviver a tais provações e emergir como um ser renovado ou renascido inteiramente na luz, após alcançar assim a sua iluminação. Pois desses extremos esforços de autocura, também surgirá um novo curador do mundo. No sistema védico dos Ashramas, este momento corresponde à etapa do Sannyasin, o renunciante completo, preparado para enfrentar a sua última grande viagem neste mundo. No entanto, se ele lograr superar os estágios mais críticos deste grau, poderá passar a integrar positivamente os quadros da hierarquia nesta mesma vida, tornando-se daí um adepto de sabedoria, um mestre de quinta iniciação. E neste momento, mesmo tendo ele alcançado esta superior condição, ainda assim terá clareza de que os elevados conhecimentos a que começa a ter acesso com enorme profusão, e ao que alguns poderiam até atribuir aos tais registros akáshicos, são emanados ou compartilhados da mesma forma por todas aquelas mentes poderosas que acham-se em seu próprio nível e também além. E com isto ele já nunca mais se sentirá só, estando na companhia perpétua dos espíritos mais elevados, que a todo momento lhe proporcionam tão generosamente conhecimentos iluminados sobre todas as coisas realmente importantes. Mesmo que diante da própria humanidade, ele possa parecer agora a mais solitária das criaturas, como um verdadeiro farol isolado a iluminar os navegantes diante das sempre erráticas ondas da história dos homens. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde demonstramos que a realidade das hierarquias e até de Deus personificado mesmo pode ser diretamente conhecida por aqueles que se encontram na senda da espiritualidade com suficiente inteireza e dedicação. Naturalmente, já temos este testemunho de muitas formas e de maneiras deveras veementes através do vasto testamento das idades, tal como podemos receber estímulos diretos desde muito cedo e pelo contato com pessoas espiritualizadas ou nas próprias instituições. Em todos os casos, estes mestres poderão estar pessoalmente presentes ou fazer-se conhecer mediante energias a eles relacionadas, tal como por intermediários habilidosos, conforme vimos, afetando este ou aquele acontecimento, por vezes de forma até bastante eloquente e providencial. E quando nos decidimos finalmente a realizar uma experiência, com fé e sem preconceitos, então as coisas jorram cada vez mais para dentro de nossas vidas como um grande manancial transformador e de revelações contínuas. De modo que em todas as grandes batalhas a serem travadas, sempre teremos a presença das forças da luz a nos proteger e orientar. Se o presente trabalho também puder ajudar as pessoas a buscarem experimentar uma intimidade maior com essas hierarquias, os nossos objetivos terão sido então alcançados. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.